Olá, hoje a gente vai mergulhar num estudo que está dando o que falar, o Confidence. Ele pode, olha só, mudar completamente a forma como os médicos lidam com uma combinação de doenças que é super comum e bem perigosa. Então vamos entender isso melhor. E a gente não está falando de algo pequeno, não. O problema que esse estudo ataca é gigante. É uma questão de saúde que afeta milhões e milhões de pessoas pelo mundo. É uma ameaça silenciosa que vai sobrecarregando os órgãos e, no fim das contas, coloca a vida em risco com complicações bem sérias. E que dupla é essa? Bom, no centro de tudo isso estão duas condições bem conhecidas: a doença renal crônica, a tal da DRC, e o diabetes tipo 2, ou DT2. Basicamente, a DRC vai enfraquecendo os rins aos pouquinhos, já o DT2 bagunça todo o controle de açúcar no sangue. Sozinhas, cada uma já é um problemão. Agora, imagina quando uma pessoa tem as duas juntas. Aí a coisa complica de vez. Os riscos, olha, disparam. A chance de ter uma falência renal, de precisar de diálise ou de desenvolver problemas sérios no coração, tudo isso aumenta dramaticamente. Por isso que os médicos e pesquisadores estão correndo atrás de tratamentos melhores. É uma prioridade máxima. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Isso leva a gente para a pergunta principal do estudo. Os pesquisadores pararam e pensaram: peraí, será que o jeito que a gente trata isso hoje é o melhor que existe? Eles tiveram a pulga atrás da orelha de que talvez uma nova estratégia precisasse ser testada. Olha, os médicos já tinham na caixa de ferramentas duas armas poderosas contra esse problema. Um remédio chamado finerenona e outro, a empagliflozina. Já era sabido que os dois ajudavam a proteger os rins. O jeito padrão de usar era, digamos, passo a passo. Começava com um e só depois, se precisasse, adicionava o outro. E aí vem a grande sacada do estudo Confidence. E se essa abordagem gradual de esperar para ver não for a melhor? E se a gente não esperasse? E se os pacientes começassem com os dois remédios de uma vez, logo de cara? Essa foi a pergunta, a hipótese que eles queriam testar. Para tirar essa dúvida a limpo, de um jeito científico, eles criaram o estudo clínico Confidence. Vamos dar uma olhada em como ele foi montado. A estrutura do experimento foi, na verdade, bem simples e inteligente. Eles reuniram os 800 pacientes que tinham tanto a doença renal crônica quanto o diabetes tipo 2. E aí dividiram essa galera em 3 grupos de forma aleatória. Grupo A, só finerenona. Grupo B, só empagliflozia. E o grupo C, esse recebeu os dois juntos. Pronto, a comparação não podia ser mais direta. E aqui tem um ponto crucial. Para a gente poder confiar nos resultados, os 3 grupos precisavam começar a corrida do mesmo ponto de partida, certo? Tinha que ser um jogo justo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente olha a idade média, como os rins estavam funcionando, os marcadores de problema renal, era tudo muito, muito parecido entre os 3 grupos no início do estudo. Beleza, mas como é que eles iam medir quem estava ganhando? O que era o placar desse jogo? Eles focaram numa medida-chave, a tal da RACU. Pensa nela como um termômetro do estresse dos rins. É um exame de urina simples que mostra o nível de dano renal. O objetivo? Baixar esse número o máximo possível. Quanto menor, melhor. Então, o tempo passou, o tratamento foi feito e chegou a hora da verdade. Os dados foram todos coletados e analisados e os resultados, gente, foram, para dizer o mínimo, bem claros. Vamos mergulhar no que eles encontraram. Então, a pergunta que não queria calar, a pergunta de $1 milhão. Será que a ideia inicial estava certa? Começar com os 2 remédios de uma vez seria mesmo melhor? A resposta: um sonoro sim. Olha só esses números. Enquanto os remédios sozinhos conseguiram baixar o marcador de dano renal em uns 29% a 32%, a terapia combinada, os 2 juntos, derrubou esse marcador em 52%. É uma diferença brutal. Só para a gente ter a dimensão disso, comparando só com a finasterona, a combinação foi 29% mais potente para reduzir o dano renal. E se a gente comparar com a empagliflozina sozinha, a combinação foi 32% mais eficaz. O ponto aqui não é que foi um pouquinho melhor, foi muito melhor. A diferença é super significativa. Mas aí vem a pergunta.
Ok, é mais forte, mas é a segurança. Porque não adianta nada ser mais eficaz se for mais perigoso, né? E a boa notícia é que os dados de segurança foram bem tranquilos. A taxa de efeitos colaterais mais sérios no grupo que usou os dois remédios foi de 7,1%. Nos outros grupos, ficou entre 6,1% e 6,4%, ou seja, muito parecido. Isso indica que essa abordagem mais agressiva, digamos assim, não trouxe um risco muito maior junto. Ok, então os resultados são claros. A segurança parece ok, mas e daí? O que isso realmente significa na vida real, no dia a dia dos médicos e dos pacientes? Como é que essa descoberta pode mudar as coisas? O motivo de todo esse entusiasmo com essa queda de 52% na RACO é que esse marcador não é só um número num exame. Anos e anos de pesquisa já mostraram que uma queda forte nesse marcador é um sinal muito poderoso de proteção dos rins a longo prazo. Na prática, isso significa diminuir a chance da pessoa precisar de diálise ou de um transplante de rim lá na frente. Isso pode virar o jogo, mudar a mentalidade de tratamento. Pensa bem, a abordagem tradicional, essa de ir devagar, passo a passo, muitas vezes leva demoras para se chegar no tratamento ideal. Os médicos até têm um nome para isso: inércia clínica. Já essa nova abordagem, de começar com tudo, oferece um benefício mais potente e muito mais rápido. É como proteger os rins de forma proativa em vez de reativa. E olha, não sou só eu que estou dizendo isso. Os próprios pesquisadores que conduziram o estudo deixaram isso bem claro na conclusão. A frase deles é que a terapia de combinação inicial proporciona uma redução maior e mais rápida no marcador de dano renal. Mais claro, impossível. E tudo isso nos traz a uma última reflexão. A grande questão que fica no ar. Com uma evidência tão forte de que começar o tratamento combinado é mais eficaz e com segurança parecida, será que esse estudo acabou de definir um novo padrão de cuidado para milhões de pessoas que vivem com essa dupla de doenças tão perigosa? Bom, só o tempo vai dizer com certeza, mas os resultados, eles são muito, muito promissores.